Olá, jovens! Meu nome é André. Nós vamos estudar Química Orgânica nessa aulinha de introdução. Nós vamos falar um pouquinho da definição de Química Orgânica e algumas curiosidades. Então, simbora para a nossa aulinha de introdução à Química Orgânica. Existe uma grande diferença no número de compostos orgânicos e inorgânicos. Aí a pergunta do aluno: professor, por que tem tantos compostos orgânicos, e tão poucos inorgânicos? A resposta mais simples para essa pergunta seria: o carbono tem uma capacidade de se ligar a outro carbono, formando grandes cadeias, uma variedade muito grande de compostos eu posso formar a partir do carbono, porque ele tem a capacidade de formar grandes cadeias. Então esse seria o principal motivo para essa diferença enorme em número de compostos orgânicos para inorgânicos. Aí, outra perguntinha é: o que são esses compostos orgânicos? Vamos lá. Os compostos orgânicos são os compostos químicos que tem na sua composição o carbono, o átomo de carbono. E os compostos inorgânicos são os compostos que não têm este átomo de carbono. Existem também os compostos de transição. Como assim, professor? Compostos que têm carbono, mas são considerados inorgânicos, pois suas propriedades se assemelham mais aos compostos inorgânicos do que aos compostos orgânicos. Dentre esses compostos, podemos citar monóxido de carbono, dióxido de carbono, os carbonatos, aí tem o ácido carbônico e suas variações, carbonato de cálcio, carbonato de sódio, carbonato de amônio, o ácido cianídrico e os seus cianetos, os sais que derivam deste ácido, por exemplo, cianeto de sódio, cianeto de potássio, entre outros. Então, esses compostos que contêm carbono, apesar de ter o átomo de carbono, são considerados inorgânicos, pois se assemelham mais às propriedades dos compostos inorgânicos. Nós temos compostos orgânicos naturais, derivados, por exemplo, do petróleo, carvão mineral, gás natural, são compostos orgânicos que nós encontramos na natureza. Produtos agrícolas, os compostos que estão dentro dos legumes, das frutas. Por exemplo, nós temos aqui alguns compostos. Esse daqui, por exemplo, é o benzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno, benzopireno. São compostos orgânicos, E são compostos orgânicos que a gente chama de compostos aromáticos. Eles são encontrados, por exemplo, no carvão. Em alguns alimentos, nós temos este outro composto aqui, Aparecem bastante átomos de carbono, composto orgânico. Esse é o beta-caroteno. E dá aquela coloração laranja, meio avermelhada para algumas substâncias. Por exemplo, a cenoura. O que dá aquela cor laranja para a cenoura é o beta-caroteno. E esse beta-caroteno você encontra não só na cenoura, como na batata doce, na abóbora, na beterraba. E uma pessoa que ingere demais, um excesso de beta-caroteno, pode ter a carotenemia. E aí a pele da pessoa fica laranja. Então, eu conheci já pessoas
que não conseguem metabolizar muito bem e ingerem bastante beta-caroteno, a pele fica realmente laranja. Agora, compostos orgânicos também podem ser produzidos, podem ser sintéticos. Nós temos os plásticos. Aqui eu tenho um exemplo do polietileno, que é o plástico da garrafa, por isso se chama PET, que é o polietileno. Nós temos o corante, esse aqui é o vermelho do Congo. Nós temos as fibras têxteis, aqui nós temos uma poliamida. Tá? Medicamentos, esse daqui é o diclofenaco de potássio. Tá? E inseticidas, aqui eu coloquei um inseticida, a estrutura dele é do clorpirifos. Percebam que todos eles têm o carbono como estrutura básica. Então, vimos aqui que é possível ter compostos orgânicos naturais e é possível ter compostos orgânicos sintéticos. Aqui é uma classificação bem grosseira, tá bom? Não pode ser levado ao pé da letra. Mas, em geral, os compostos orgânicos, quanto à sua solubilidade, eles são insolúveis em água e tendem a ser bem solúveis em óleo. Já os compostos inorgânicos, eles tendem a ser solúveis em água. Claro que existem as exceções. Condutividade elétrica. Em geral, os compostos orgânicos não são bons condutores. Por exemplo, o açúcar. Mas existem sim alguns compostos orgânicos que podem conduzir corrente elétrica, como o ácido etanóico, que é o ácido acético vinagre. E já os compostos inorgânicos, tá? Sua maioria pode conduzir corrente elétrica em meio aquoso. Inflamabilidade. A maioria dos compostos orgânicos ele é inflamável. E existem os compostos inorgânicos que não são inflamáveis, porém existem também algumas exceções, tá? Vamos falar um pouco da história. Então, definição de química orgânica foi feito pela primeira vez por Bergman, tá? E em 1777 ele disse que química orgânica, né, é a parte da química que estuda os compostos que vêm dos seres vivos. Então essa foi a primeira divisão de química orgânica e química inorgânica. Nessa mesma época, Lavoisier constatou que esses compostos que eram produzidos por seres vivos, ou seja, os compostos orgânicos, segundo Bergman, sempre tinham átomos de carbono, sempre tinha um elemento carbono. Tá? Foi uma constatação de Lavoisier. Em 1807, Berzelius lançou a ideia da teoria da força vital. Tá? Ele juntou então a ideia de Bergman, que ele percebeu que a química orgânica então eram os compostos provenientes de seres vivos, e o Bergman disse o seguinte: apenas seres vivos podem sintetizar esses compostos orgânicos, esses compostos que têm carbono, né? E jamais poderia ser sintetizado artificialmente. Mas ele estava equivocado. E um dos que comprovou este erro na teoria da força vital foi um dos seus alunos. Então, um aluno de Berzelius, o Wöhler, ele fez uma reação onde ele pegou cianato de amônio, aqueceu e obteve ureia. O cianato de amônio ele é conhecido por ser um composto inorgânico e a ureia um composto orgânico. Então aqui nós temos a teoria da força vital colocada em xeque. A teoria da força vital disse que isso era impossível. O Wöhler foi lá e conseguiu. A partir de compostos inorgânicos, ele conseguiu fazer um composto orgânico. Começa assim a queda da teoria da força vital. E a síntese da ureia a partir do composto inorgânico foi só um
de vários outros experimentos. Kolbe conseguiu fazer a síntese do ácido acético do vinagre a partir de seus elementos. Então, os elementos, tá? O carbono, o oxigênio, o hidrogênio, ele conseguiu produzir o ácido acético. E esses compostos, carbono, hidrogênio e oxigênio, eram considerados inorgânicos e ele conseguiu transformar no composto orgânico. Então, não tinha mais como sustentar a ideia da teoria da força vital. Então, os químicos abandonaram essa ideia. Tá? Então, agora já sabe-se que é possível produzir compostos orgânicos de forma sintética. Um outro cientista muito importante para a química orgânica, né, foi o Kekulé. E ele propôs a definição que nós usamos nos dias de hoje. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos com carbono, tá? Os compostos que têm carbono. Então, é isso. Kekulé fez a atual definição de química orgânica. É a parte da química que estuda os compostos com carbono. E é isso que a gente vai utilizar. Aqui está a divisão da nossa aula. Tá? Nós vamos ver os postulados de Kekulé, nós vamos ver os elementos organógenos e vamos trabalhar também com a classificação dos átomos de carbono. E é isso que eu preparei para essa nossa aulinha. Vamos lá? Elementos organógenos são os principais elementos que aparecem nos compostos orgânicos. O carbono, é óbvio, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, tá? E os halogênios. O que eu gostaria que vocês guardassem? Tá? Quantas ligações cada um desses elementos faz e qual é a possibilidade? Então, nós temos aqui o carbono pode fazer 4 ligações simples, tá? Ou pode fazer uma dupla e 2 simples, ou ele pode fazer 2 ligações duplas ou uma simples e uma tripla. Sempre 4 ligações, mas eu tenho essas variações possíveis. Então guarda aí, carbono pode fazer 4 ligações, nunca mais esqueça disso. Tá? O carbono pode fazer 4 ligações. Quando você vai resolver um exercício de química orgânica, o vestibular pressupõe que vocês já saibam quantas ligações o carbono, tá, faz. O hidrogênio também. O hidrogênio ele só faz uma ligação. Então guarda essa informação. O hidrogênio só faz uma ligação. O oxigênio. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, então ele consegue ficar estável com 2 ligações. Pode ser 2 ligações simples ou pode ser uma ligação dupla. Então precisa guardar também essa informação que o oxigênio faz 2 ligações covalentes simples ou uma ligação covalente dupla. Tem que saber então o número de ligações que o oxigênio faz. O nitrogênio. O nitrogênio ele faz 3 ligações. Pode ser 3 ligações simples, pode ser uma dupla e uma simples, ou pode ser uma tripla. Tá? Mas o importante é que o nitrogênio faz 3 ligações. E aí nós vamos para os halogênios. Eu representei o halogênio pela letra X, tá? Mas significa o quê? Poderia ser qualquer um desses.
flúor, cloro, bromo e iodo. Todos fazem apenas uma ligação. Então, esses são os elementos organógenos. Professor, são os únicos? Não, são os principais. E nunca se esqueça. O carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma, o oxigênio faz 2 e o nitrogênio faz 3, tá? E os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, fazem apenas uma. Guarda essa informação forever, para sempre, no seu coração. Vamos falar agora dos postulados de Kekulé. Kekulé disse o seguinte, que o átomo de carbono ele é tetravalente. Significa que o átomo de carbono faz 4 ligações. Tá? Então vocês vão perceber que os postulados de Kekulé são o alicerce da química orgânica. Ele também falou que o átomo de carbono ele pode sofrer hibridização, fazendo com que as 4 ligações do átomo de carbono sejam equivalentes, sejam iguais. Nenhuma ligação do átomo de carbono é mais forte do que a outra. Tá? E aí nós temos a capacidade dos átomos de formar cadeias, ou simplesmente a palavra encadeamento. Então, guarda aí os postulados de Kekulé. Nós vamos falar agora individualmente. O que significa o carbono ser tetravalente? Significa que o carbono faz 4 ligações. Tá bom? Professor, como que eu vou representar isso nos compostos orgânicos? Normalmente nós utilizamos a fórmula estrutural, que é essa daqui, ó. Dificilmente é cobrado do aluno fazer a fórmula eletrônica. Mas nada impede do vestibular pedir para você fazer a fórmula eletrônica. Já aconteceu, só não é muito comum. No seu coraçãozinho também, né? Que o primeiro postulado de Kekulé é que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. Ô, glória! Chegamos lá. Segundo postulado de Kekulé. O segundo postulado de Kekulé diz que as ligações do carbono são equivalentes. Nenhuma é mais forte do que a outra. Isso acontece porque o carbono sofre um processo chamado de hibridização, onde ele junta, tá, os orbitais do subnível P com o orbital do subnível S, permitindo então que o carbono fique com as 4 ligações com a mesma força. Então guarda aí. Segundo o postulado de Kekulé, o carbono sofre hibridização e por isso as 4 ligações dele são equivalentes. O terceiro postulado de Kekulé diz que o carbono tem a capacidade de se ligar com outros carbonos, formando grandes cadeias, tá? Ou simplesmente encadeamento. Esse é o terceiro postulado de Kekulé. Não é difícil de guardar. O carbono faz 4 ligações, as 4 ligações são iguais, e os carbonos podem se ligar entre si, formando grandes cadeias. Então, esses são os postulados de Kekulé. Guarda aí no seu coraçãozinho e vamos continuar. Nós vamos agora classificar os átomos de carbono. Eu posso classificar os átomos de carbono quanto ao número de carbonos ligados a ele. Como assim, professor? Vamos lá. O meu átomo de carbono, nesse caso aqui, ó, ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono, só está ele aqui. Então, se o átomo de carbono não estiver ligado a nenhum outro átomo de carbono, nós temos aqui um carbono primário.
Outro caso de carbono primário é esse daqui, ó. Professor, mas por que carbono primário? É porque ele está no começo? Não, não é bem isso porque ele está no começo. É porque ele só está ligado a um outro átomo de carbono. Esse aqui também é um carbono primário. Por quê? Está ligado, né, a hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e um carbono. Portanto, se está ligado a um átomo de carbono, também é um carbono primário. Professor, e se tiver uma ligação dupla? Vamos ver. Como eu classifico esse átomo de carbono? Ele é primário também, mas tem uma ligação dupla. Sim, mas ele só está ligado a... Ou melhor, ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então, se não tiver ligado a nenhum outro átomo de carbono, como nesse caso, check. Ou ligado a apenas um outro átomo de carbono, check. É um carbono primário. Então, repete aí, ó. Carbono primário é quando o carbono está ligado a apenas um outro átomo de carbono ou não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Isso é característica de um carbono primário. Carbono secundário é quando o átomo de carbono está ligado a dois outros átomos de carbono. Então aqui, ó, esse átomo de carbono está ligado a um outro átomo de carbono e ele está ligado a outro átomo de carbono. Percebam, turminha, que se o átomo de carbono está ligado a dois outros átomos de carbono, ele é um carbono secundário. Essa é a lógica, é a coisa mais simples do mundo. Se o átomo de carbono está ligado a um átomo de carbono, carbono primário. Se o átomo de carbono está ligado a dois átomos de carbono, carbono secundário. Se o átomo de carbono está ligado a três átomos de carbono, carbono terciário. Se o átomo de carbono está ligado a quatro outros átomos de carbono, carbono quaternário. Guarda essa informação. Existe também o carbono terciário. É o carbono que está ligado a três outros átomos de carbono. Se esse átomo de carbono está ligado a três outros átomos de carbono, ele é um carbono terciário. E eu posso também ter um carbono quaternário, que é um átomo de carbono ligado a quatro outros átomos de carbono. Guarda essa informação aí, importantíssimo, tá? Você consegue classificar um carbono pelo número de carbonos ligados a ele. Então vamos lá. Me ajuda a classificar. Vamos estudar. O carbono 1 aqui. Esse carbono está ligado a um átomo de carbono. Então é um carbono primário. Esse carbono número 2 aqui, ó, ele está ligado a 1, a 2, a 3 e a 4 átomos de carbono. Portanto, o número 2 é um carbono quaternário. Um átomo de carbono, aqui ó, número 3, está ligado a um átomo de carbono, 1, 2. Então esse átomo de carbono é um carbono secundário, pois está ligado a apenas dois átomos Esse átomo de carbono está ligado a dois outros átomos de carbono, por isso que é um carbono secundário. E o item 4 é um átomo de carbono ligado a três outros átomos de carbono. Então é um carbono
terciário. Espero vocês terem guardado essas informações. Vamos continuar nossa brincadeira. Classificação dos átomos de carbono quanto à hibridização. Tenho 3 possibilidades. Meu átomo de carbono ele pode ser sp, sp2 ou sp3. Quando ele é sp, quando ele estiver fazendo duas ligações duplas ou uma ligação simples. Quando o meu átomo de carbono é sp2, quando tiver duas ligações simples e Vamos lá. Deu um errozinho aqui no vídeo, mas a gente volta. O átomo de carbono sp2 é um átomo de carbono que faz uma ligação dupla e duas simples. O átomo de carbono sp3 é quando o carbono faz 4 ligações simples. E eu realmente preciso guardar esse quadrinho inteiro. Tá? Não tem como escapar. Preciso guardar esse quadrinho. Preciso saber o ângulo, preciso saber a geometria e preciso saber a hibridização. Professor, é muita coisa. Então vai uma dica para vocês aqui, ó. Professor, isso não me ajudou em nada. Vou tentar te explicar. Você pode usar a sua mão para te ajudar. Imagine só. Imagine os dedos aqui, ó, sendo as ligações do carbono. 4 ligações simples, tá? É só você contar os buraquinhos que tem. São 3. Então 4 ligações simples é sp3. Se você juntar, aqui você tem uma ligação dupla e duas simples. É a característica do carbono sp2. 2 buraquinhos, sp2, guardou uma dupla e duas simples. Agora, olha aqui. Nós temos aqui uma ligação tripla e uma simples. Só um buraquinho, então é o SP. E uma possibilidade também é fazer duas ligações duplas. Esse carbono que faz duas ligações duplas só tem um buraquinho, portanto só SP. Então, recapitulando, os dedos, tá, representam as ligações. 4 ligações separadas são 3 buraquinhos, SP3. Juntou aqui, tá, uma ligação dupla e duas simples, SP2, porque tem 2 buraquinhos. Aqui, juntou 3 dedos numa, formou um buraquinho, então é o SP. Juntou 2 dedos de um lado, 2 dedos do outro, tá? Formou um buraquinho, SP. Os vãos, tá, indicam então para mim a hibridização e os dedinhos as ligações. Assim você consegue guardar essa informação. Bom, 4 ligações em separados, SP3. 2 ligações em separados, 2 ligações em separados e uma dupla, 2 buraquinhos, SP2. Espero ter ajudado vocês a guardar essa informação. Para a gente terminar, vamos tentar fazer um exercício aqui simples. Dada a molécula, pode-se afirmar que a hibridização dos átomos de carbono 1, 2, 3 e 4 é respectivamente. Vamos lá. Olha esse carbono, 4 ligações simples. Esse é o sp3. Uma ligação dupla e duas simples. Esse é o sp2. Duas ligações duplas. Esse é o sp. E aqui, ó, uma ligação dupla e duas simples. SP3.
2. Agora é só a gente achar uma alternativa que fala isso. Dá uma olhadinha na alternativa E. SP2, SP, SP2, SP3. Melhor alternativa, alternativa E. Encerro por aqui nossa aulinha, tá? E muito obrigado pela atenção. Até a próxima.